Ó, o pessoal que está chegando aí, daqui a pouquinho a gente começa aqui o nosso bate-papo. Vamos compartilhando o vídeo, convidando aí os amigos, as amigas para nos acompanhar nessa tarde. Ó, o pessoal que está chegando aí, daqui a pouquinho a gente começa aqui o nosso bate-papo. Vamos compartilhando o vídeo. Vamos aguardar aí o pessoal chegar. Os amigos, as amigas, para enquanto isso nós estamos acompanhar nessa tarde. Compartilhando aqui, testando o áudio para a gente bater um papo aí com você e abrir oficialmente aí a transmissão dessa tarde. Agradecer aqui a Ruth, que está nos bastidores, nos auxiliando na transmissão dessa tarde. Estamos em Nova Esperança. Você vê aí no quintal de casa, muito quente aqui. Pelo jeito teremos mais chuvas nas próximas horas, nos próximos dias. Muito bem, nós vamos começar. O pessoal que está nos acompanhando aí, muito boa tarde, obrigado por estarem acompanhando aí pela audiência. Você, seguidor, seguidora das mídias sociais que já estão conosco, os demais que vão chegar e vão acompanhar, graça, saúde e paz, seja sobre a sua vida sempre. 16 de outubro de 2018, você vê que nós estamos aqui no quintal, um pouco quente hoje, e nós moramos no bairro chamado Cidade Alta, no município de Nova Esperança, e de início você já observa que nós levamos uma vida simples, convivemos, moramos aqui num bairro pobre e convivemos com pessoas sofridas e carentes. E nós desejamos, como você também, um Brasil mais justo, fraterno, sem ódio para todas as pessoas e não apenas para uma elite ou um clérigo privilegiado. Eu sou Donizete Silva, ministro de Confissão Religiosa, atuo como pastor e sirvo a Jesus Cristo, no qual creio e tenho como único Senhor, Mestre e Salvador, desde que me entendo por gente. São quase 40 anos de serviço ao Evangelho de Cristo. Diante do desafio das eleições, que é escolher o futuro presidente do Brasil, temos sido solicitados aí pelos nossos amigos, as nossas amigas, a nos manifestar acerca do posicionamento que nós temos em relação à política no Brasil, especialmente o que nós temos de escolher no próximo dia 7 de outubro do segundo turno. Nós estamos num momento que é muito difícil falar, especialmente em poucos minutos, sobre um assunto e uma situação tão grave como essa que nós estamos vivendo no nosso país. Avaliamos que é importante para a nossa biografia democrática, a nossa luta em prol dos oprimidos, falar, porém, de acordo com 3 premissas. Então a gente quer iniciar, antes de ir à frente, estabelecer 3 premissas para a gente
tentar fazer um diálogo aqui com você. Primeira premissa, nos links da descrição dos vídeos, ou desse vídeo, você pode acessar o nosso perfil, blog, páginas institucionais e contatos para os devidos esclarecimentos no privado de qualquer dúvida que porventura restar da nossa fala. Também, como segunda premissa, a live ela terá uma duração aproximada de 25 minutos. Não iremos além disso. E é uma live para as pessoas que estejam dispostas, desejam libertar-se de qualquer espécie de julgo, que avaliarem e refletirem que nossa palavra poderá ser útil para melhorar o nível de consciência do seu voto. Nossa fala não tem o propósito de animosidade, causar briga, mas é de caráter cristã, acadêmica, isenta de preconceito, ofensas e ódios, seja às pessoas ou às instituições. Assim, não debateremos o assunto nos comentários. Não permitiremos insultos e provocações de nenhuma das partes. Todos os comentários que incitarem a violência, o preconceito, ofensas e ódio às pessoas ou às instituições serão apagados. Como terceira premissa, a nossa fala delimita-se a argumentar e responder 3 questões básicas. Qual das 2 propostas apresentadas é melhor para o povo brasileiro? O que nós achamos sobre o voto de cajado ou de cabresto imposto por algumas lideranças religiosas? E, por fim, em quem nós votaremos? Avaliamos que existem 2 projetos de sociedade em disputa, confrontados nesse processo eleitoral. E o voto consciente exige votar e escolher um deles. Não recomendamos anular o voto ou votar em branco. Devemos, todos nós, participarmos, avaliarmos as propostas, votar e escolher o melhor projeto. Como pastor, educador, gestor público e cidadão, funções voltadas para o interesse público, avalio e defendo a proposta que mais aproxima do que preceitua o Evangelho de Cristo. O Evangelho está em harmonia com o Estado democrático de direito e do bem-estar social, e em desarmonia com toda e qualquer inspiração e solução baseada no fascismo. O Messias defensor da igreja e da família, temos ouvido muito acerca disso. Data vênia, manifestamos nossa preocupação ao voto de cajado ou de cabresto, que algumas lideranças religiosas forçam os cristãos a fazerem no candidato e nas propostas de Jair Bolsonaro, sob o pretexto de ser um candidato messiânico, único defensor dos cristãos e também da família brasileira. Entendemos que tais afirmações não estão em harmonia com o Evangelho de Cristo. É a avaliação que nós fazemos. Acreditamos, pregamos e orientamos, sem dúvida, que o cristão é livre e ele é livre em Cristo e também pelo o Estado democrático de direito para votar, sim, em quem ele desejar, de acordo com a sua consciência. Lamentavelmente, pelo preconceito, fomentou-se a intolerância, aumentada pelas discussões descontextualizadas de temas presentes há vários séculos na história da humanidade. Nós, na escola, estudamos isso na história, que esses temas eles estão presentes há vários séculos na história da humanidade.
Dentre outros, para não citar todos, está a drogadição, homossexualidade, gênero, prostituição, pedofilia e aborto. A mensagem central do Evangelho é anunciar o Cristo ressurreto e a sua justiça. Não podemos perder isso de vista. É de Cristo, por consequência, o exemplo a ser seguido e seguiremos. Cristo repudiou a elite opressora, o clérigo privilegiado e perfilou ao lado dos mais pobres, dos oprimidos. Avaliamos ainda ser, no mínimo, inspiração fascista e a pecaminização do voto em candidatos ou partidos, seja de que orientação ideológica for. Entendemos que a livre escolha do voto é um direito espiritual e constitucional inviolável que se aplica a todos os brasileiros, a todas as brasileiras, sem distinção de cor, credo, classe, opção e orientação sexual. Como cidadãos, e ainda mais como cristãos, somos contra a política de armamento das pessoas. Defendemos a vida, o amor e propagamos a esperança. Devemos orar e votar conscientemente para que o processo eleitoral seja concluído de forma ordeira e pacífica e dele propiciemos parlamentares e governantes empenhados na construção de um país mais justo e igual. Avaliamos que está diante a proposta que defende o ódio, ela está distante dos ideais de Cristo. Qualquer candidato e clérigo que flerte com ideais fascistas, nós entendemos que está distante dos ideais preconizados no Evangelho de Cristo. Somos contra toda forma de idolatria que na política se dá e temos visto dos dois lados, pelo endeusamento das pessoas. Cremos e reafirmamos que Jesus Cristo é o único Messias, defensor da igreja e da família, ontem, hoje e eternamente. Amém. Da definição do nosso voto. Como dissemos, há dois projetos de sociedade em disputa. Um privilegia o mercado financeiro que lucra com todo tipo de especulação. Outro tem o olhar do bem-estar social. Preocupa-se com os que dependem do trabalho para sobreviver, como é o meu caso. Pastor, educador, acadêmico e gestor público que sou, trabalhando desde os 6 anos de idade, minhas narinas e os meus pés negros conhecem bem o cheiro do pó e do barro das periferias. Você vê ao fundo que nós estamos, por exemplo, no quintal da nossa casa, e se não tivesse muito quente, a gente ia gravar no que seria uma praça aqui no bairro, tomado pelo mato, pelo barro. É nesse local que nós convivemos, temos inúmeros amigos e lutamos pela nossa sobrevivência. Diante de tais considerações, o nosso voto é para o professor Fernando Haddad. Dentre outras coisas, observamos que Fernando Haddad é bacharel em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia, com vários artigos e teses científicas escritas e tem um histórico de respeito às instituições. Observamos que o candidato tem suas origens cristãs na Igreja Ortodoxa, está casado há 30 anos, vivendo com a mesma companheira, e eu tenho 30 anos de casado e sei o que significa isso. Só com muita luta a gente consegue.
tem experiência legislativa e executiva, está filiado há mais de 3 décadas num único partido, o Partido dos Trabalhadores, que em nossas observações e avaliação acadêmica, sem paixões e preconceito, é o partido brasileiro de maior pluralidade cultural, o partido que melhor expressa em suas fileiras de filiados a multiculturalidade do povo brasileiro. Para além do respeito às instituições, avaliamos que a proposta do candidato é a que mais aproxima do Evangelho. E por quê? Está comprometida com a recuperação dos direitos da classe trabalhadora, com a educação, saúde pública gratuita, com a manutenção e a recuperação do SUS, com a reforma tributária, com a manutenção das aposentadorias, com a distribuição de terra e moradia para o nosso povo, com o combate a todas as violências, com a defesa da democracia plena, com a defesa dos estatutos da criança, do adolescente, do idoso e da pessoa com deficiência. Portanto, para concluir, avaliamos que a proposta do candidato Fernando Haddad é a que está comprometida com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobretudo ao combate à desigualdade, que significa lutar pela dignidade humana para além de nós cristãos, mas também as minorias e grupos vulneráveis, como os demais credos, os LGBTs, os indígenas, dentre outros. Alertamos especialmente aos cristãos, às mulheres, aos negros como eu, indígenas e outros irmãos e irmãs que já foram ou ainda são oprimidos nesse país. Avaliemos que fomos chamados para a liberdade em Cristo. Não permitamos submeter a nossa consciência à escravidão novamente. Ainda que o cajado seja usado para, em vez de resgatar com amor, surrar com o medo, com o ódio e com o preconceito. Nosso muito obrigado, tenha uma ótima tarde e a nossa oração é para que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa gente, o povo brasileiro e todos aqueles que tiverem algumas dúvidas, estamos à disposição no privado para argumentar contigo e tirar as possíveis dúvidas que porventura tenha ficado. Ótima tarde e até o nosso próximo encontro.